Olá pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente hoje para discutir aí a parte de gestão acadêmica na educação à distância. Lembrando que o pessoal do Polo de Alphaville e Tangará da Serra, eles também estão conectados, interagindo aqui com a gente. Então, a qualquer momento, tanto eles podem fazer pergunta, quanto vocês que estão aqui presentes também podem interagir, tá? Então, sinta-se à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, intervenção, exemplificar, falar de experiência que vocês tiverem em algum outro local em que a educação à distância esteve presente aí na carreira de vocês. Então, aqui realmente é o debate para a construção, né? A educação à distância é bem isso mesmo, é construção, colaboração, não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho, tá ok? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte das estratégias em educação à distância, a parte de organização do estudo, o autoestudo, estudos colaborativos, né? Então como fazer tudo isso, né? Como mostrar para o aluno que ele pode colaborar no desenvolvimento do colega, né? Como mostrar para o aluno que ele pode ter sim uma rotina de autoestudo, né? Como que isso funciona do ponto de vista da educação à distância? Que ferramentas a educação à distância possui para que a gente consiga colocar isso em prática, né? Então, esse é o desafio de hoje. Lembrando que o nosso foco vai ser o Moodle, porque é a plataforma que nós vamos utilizar aqui no Mackenzie, né? E tem outras plataformas colaborativas, outros ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, mas o nosso é o Moodle, tá certo? Então, eu vou mais para frente falar das ferramentas específicas existentes dentro do Moodle que a gente pode utilizar como sendo esse ambiente não só de gestão acadêmica, mas também de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos. Então, assim, a parte inicial que a gente não pode deixar de discutir é que, ao iniciar a navegação pelo ambiente virtual, é importante pensar na concepção de educação que vai orientar as nossas escolhas, né? Então, em síntese, ela se expressa pela forma que definimos o ato de aprender e de ensinar. Então, hoje, mais do que nunca, a gente sabe que, num ambiente colaborativo, esse ato de aprender e ensinar é algo muito mais dinâmico, né? Então, assim, aquilo que nós discutimos em outros momentos, o nosso aluno, ele espera que o professor tenha uma resposta rápida para os anseios dele, né? Então, assim, a gente tem que ter uma dinâmica muito maior e a gente tem que utilizar de outros espaços que não só o ambiente virtual, porque a gente sabe que o aluno ele tem acesso a N outras coisas e fora o conhecimento de mundo que ele já traz para dentro da universidade, né? Então, esse ambiente de construção do conhecimento, realmente ele é um ambiente diferenciado. Então, quando a gente está falando do ponto da educação à distância, a gente tem que considerar esse mundo fora que existe, que o aluno tem acesso a essas N informações. Então, às vezes você está interagindo com o aluno ali no chat, né, e ele está com uma página do Google aberta. Então, você tem que trazer isso para ser um aliado ali da ferramenta que você está utilizando. E você vai perceber que muitas vezes o aluno está ali te testando em determinados conceitos porque ele tem outros mecanismos de buscar uma solução para o problema dele, às vezes, ou uma dúvida que ele possui. Então, é interessante que a gente consiga lidar com essas N variáveis que estão envolvidas no processo de ensino e aprendizagem no ambiente virtual. Que não que na sala de aula hoje também não seja muito diferente, porque é extremamente comum que o nosso aluno, quando você está na sala de aula, ele esteja ali com o smartphone conectado a todo instante. E hoje em dia não tem mais como a gente falar para o aluno não conectar o smartphone. Então, assim, você vai viver numa briga constante. Então, assim, é utilizar aquela ferramenta, né, para fazer parte da sua aula. Então, no ambiente virtual, é utilizar as N outras ferramentas que os nossos alunos encontram, que estão disponíveis, os objetos de aprendizagem, que todo mundo pode hoje ter acesso aí, tem objetos de aprendizagem em diversas plataformas, que o aluno pode ter acesso gratuito e ter ali uma relação com a sua disciplina. Então, na verdade, a gente tem que utilizar isso como sendo ferramentas aliadas ao nosso processo dentro desse ambiente virtual. Então, aprender, né? O que seria aprender do ponto de vista dessa sociedade do conhecimento, dessa dinâmica que está dentro do ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Então, o sujeito, ele aprende em situações funcionais, né? Quando? Os alunos precisam usar todo o conhecimento já construído para resolver determinada atividade. Então, é aquilo que a gente sempre fala e aquilo que a gente percebe na nossa prática como docente. Às vezes você está conduzindo uma aula expositiva e o aluno está pouco prestando atenção naquilo que você está falando. Aí na hora que você fala para ele assim, então nós vamos fazer agora uma análise de uma situação problema, ou vocês vão fazer uma atividade, aí você provocou um estresse nele. Então ele vai sair daquela zona de comodidade
que ele estava pouco ligando para aquilo que estava fazendo, e ele vai buscar porque ele tem que achar uma solução para um determinado problema ali, para uma atividade que ele tem que dar uma resposta, né, que ele tem que construir alguma coisa. Então, geralmente, no ambiente virtual, o que a gente provoca nesse aluno? Né? Que ele mostre que ele é capaz de resolver determinadas problemáticas que são colocadas dentro daquele contexto, no chat. Às vezes um colega pergunta alguma coisa e você dá a liberdade para o outro colega responder. Às vezes, para você gerar mais interatividade no fórum, você vai colocar uma determinada situação, problema em que ele realmente vai precisar pesquisar em outros ambientes, né? Então você tem que proporcionar esse tipo de coisa. No ambiente virtual, toda a preocupação com o desenvolvimento do material didático, ela não é uma coisa que acontece por acaso. Né? Então, quando o professor conteudista está criando aquela disciplina, ele está estruturando aquela disciplina, ele já vai pensar em determinadas situações em que ele tem que provocar no aluno essa busca por esse conhecimento, né? E aí achar determinadas soluções. Na área de negócios é muito comum a gente utilizar os tais dos cases. Né? Então, a gente simula determinados problemas que ele pode encontrar no cotidiano empresarial para que ele consiga se expor e achar uma solução para aquele problema. Então, assim, a gente busca que ele fundamente na teoria, né, e aplique uma solução para aquele determinado problema no meio do contexto empresarial. O que não é impossível de ser aplicado em qualquer outra área. Né? Então, hoje em dia, qualquer outra área pode utilizar esse tipo de recurso. Né? Então, na área da educação, o pessoal que vai atuar nos cursos de pedagogia também não é diferente. O pedagogo, dentro do contexto escolar, ele tem diversas situações, problemas extremamente ricas que ele pode colocar para discussão dentro do ambiente virtual ou criar ali realmente determinados objetos em que simulem aqueles problemas. Né? Então, o aluno ele tem que ter os desafios. Né? Então, assim, se você não propõe a todo instante desafio para esses alunos, automaticamente eles vão achar que aquilo é algo que não está acrescentando. Né? Então, realmente é extremamente complicado para o aluno hoje você prender a atenção dele e ele perceber a importância daquilo. Quando você se baseia em situações problemas, o aluno ele consegue perceber o contexto. Né? Então ele vai, poxa, isso daqui eu estou aprendendo porque eu vou aplicar em tal local. Olha, isso daqui é importante aprender porque eu vou usar lá no futuro para tal coisa. Então, realmente, se o aluno ele não percebe a aplicabilidade, a função daquele conteúdo que ele está aprendendo, então ele não valoriza. Né? Então, no ambiente virtual, isso também não é algo diferente. Então, muitas vezes, quem é da área de negócios tem aí diversas publicações específicas, revistas que são específicas, né, jornais que são específicos da área de negócios. É interessante que na sua interação você faça sempre esse link, né, porque também é uma forma de você mostrar que aquele conteúdo é um conteúdo que está atualizado. Não é diferente de outras áreas. Né? Então, qualquer outra área a gente pode pegar diversas questões do contexto social e colocar para o aluno, para debate ou para construção dentro daquele ambiente virtual, para que eles desenvolvam alguma coisa, façam um trabalho colaborativo entre eles, enfim. Daqui a pouco a gente vai ver que o Moodle nos oferece diversas ferramentas que a gente pode utilizar para eles fazerem de forma colaborativa as atividades. Não é porque no ambiente virtual que não é possível fazer uma atividade em grupo. Né? A gente está bem enganado quem pensa dessa forma. Tem determinadas ferramentas que a gente pode utilizar e eles vão interagir, vão construir em grupo, de maneira colaborativa. Há realmente um problema a ser resolvido, em decisões a serem tomadas pelos alunos em função do que se pretende produzir. Né? Então, o aluno ele precisa perceber isso. Né? Diante de uma situação, problema, como que ele vai se posicionar e resolver isso. Né? O que ele vai mostrar ali como um produto, como um resultado. O conteúdo da atividade caracteriza-se por ser um objeto sociocultural real. Uma vez eu vi uma professora de história que eu achei fantástico o que ela fez. Né? Ela é um curso à distância, de graduação em História, e ela fez com que os alunos criassem, ao invés deles fazerem uma exposição que eles fariam no curso presencial, que eu conheço essa professora, então, no curso dela, ela sempre falava para os alunos, em determinado período do curso, que eles iam fazer uma exposição, uma galeria dentro da universidade, e eles iriam expor sobre determinados assuntos. Ela conseguiu que eles fizessem vários blogs, e aí esses vários blogs, depois ela colocou os links, e aí todos eles comentavam os blogs dos grupos que haviam criado. Então eles fizeram um fórum online utilizando essa ferramenta. Então cada grupo ficou com um determinado assunto, e aí esse assunto eles colaboraram entre eles, e na verdade a gente acabou pegando essa exposição virtual e tornando ela pública para o resto da universidade. Então foi algo extremamente interessante, que eles criaram, eles viram a importância daquilo e eles tornaram aquele conhecimento que foi construído em uma coisa
aproveitado ali pela sociedade que estava dentro daquele determinado ambiente que faz parte do contexto do dia a dia dele. Né? Então foi interessante porque o aluno até percebeu que ele também pode construir algo que pode ser sociabilizado, né? O conhecimento ele pode ser. Então foi uma experiência bem interessante. Os alunos gostaram bastante e a professora conseguiu ali atingir o resultado. Eles acabaram se empolgando, então porque quando eles têm que construir alguma coisa parece que eles se empolgam mais. Então no ambiente virtual a gente tem que sempre pensar nessas estratégias. A organização da tarefa pelo professor garante o intercâmbio de informações. Então, na verdade, é o que eu sempre falo, nós somos mediadores do processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, esse processo de mediação ele é extremamente importante, porque também envolve a organização. Então, nós, como professores, a gente vai conduzir determinadas situações para que o aluno ele consiga fazer determinadas construções. Né? Então, realmente, a função do tutor como mediador, organizador desse processo é algo fundamental. A questão do ensinar, né? Como que é o ensinar hoje nesse ambiente virtual? Então, assim, veja, aqui eu estou apenas compartilhando algumas questões com vocês, né? Eu não estou querendo falar que isso é o modelo, não, até porque cada um constrói a sua forma de trabalhar, cada um constrói o seu ser professor. Eu costumo sempre falar que não existe um curso em que você ensina ninguém a ser professor. O professor é a prática, o tutor é igual, é igualzinho, você vai determinar qual é a sua prática, a forma como você trabalha, a maneira como aquele curso em que você atua dá o melhor resultado. Baseado, às vezes, no perfil do seu aluno, você vai ter que mudar completamente a sua estratégia. Então, às vezes, uma turma que você faz a tutoria daquela disciplina já há 3 semestres. E você usa as mesmas estratégias que têm dado certo há 3 semestres. Aí você pega uma turma com um perfil completamente diferente, que não adere àquilo que você propunha como a melhor metodologia, e você vai ter que mudar a sua estratégia de ensino completamente. Né? Então, estou trazendo apenas algumas questões norteadoras para a gente debater sobre alguns assuntos práticos. Primeiro, esse professor ele tem que conhecer ou ao menos prestar atenção às reações dos alunos. Né? Então, é aquilo que eu falo, às vezes você propõe uma atividade e aquele aluno ele não tem o perfil adequado ali para fazer aquela atividade. Às vezes, se dentro de uma mesma equipe, você não tem uma pessoa que ela tem mais habilidade tecnológica, então, às vezes, a proposta do blog, deles construírem um blog, não vai dar certo. Porque aquele grupo não tem gente que tem habilidade tecnológica para conseguir construir o blog. Você tem outras pessoas que têm um conhecimento da pesquisa fora, às vezes, ali do ambiente virtual, que tem muito conhecimento a ser transmitido, mas a pessoa não consegue montar um blog. Né? Então, assim, o ideal é que na hora de mediar isso dentro do ambiente virtual, você dê essas dicas, que seria interessante que fosse distribuído entre os grupos, pessoas que têm conhecimentos tecnológicos na relação da criação do blog, por exemplo, para facilitar, porque senão essa estratégia não vai dar certo. Às vezes o grupo não vai para frente porque ali dentro ninguém conseguiria montar um blog tecnicamente do ponto de vista da informática, dos recursos de informática. Não que ele não tenha um conhecimento para fazer do ponto de vista do conteúdo do blog. Né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção à reação dos nossos alunos, né? Monitorar isso dentro do ambiente virtual. Talvez o ideal fosse que durante esse processo de criação desse blog, como a professora de História lá propôs para a criação do fórum, né, como se fosse um fórum virtual, ela fosse acompanhando o trabalho que havia sendo desenvolvido, ou seja, você fosse dando prazos intermediários. Olha, no primeiro momento, eu defini os grupos e os temas. Aí, então, vocês têm até tal data para fazer isso. Aí, 3 dias depois, vocês já vão fazer o layout do blog. Então, eles deveriam apresentar e você fosse acompanhando, porque com isso, ficaria mais fácil de você conduzir o processo, para que no final do prazo você não tivesse uma surpresa que o grupo não fez, porque ninguém conseguia construir o blog. Né? Então, o professor ele realmente é uma peça fundamental aí nesse processo de tutoria. Pensar o processo de aprendizagem como algo ativo, que depende das construções cognitivas do aluno. Então, isso daqui é uma coisa que está muito em evidência hoje. Eu fiz um curso recentemente que era só para discutir metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Então, você tem universidades no mundo inteiro pensando o que a gente pode fazer no nosso processo de ensino e aprendizagem para que o aluno realmente ele seja mais ativo dentro desse processo. Porque quando ele é mais ativo, ele realmente se sente mais importante e ele acaba se comprometendo ali com o processo, né, de desenvolvimento dele, do desenvolvimento inclusive cognitivo. Então, assim, a gente tem muito, nós que atuamos na educação à distância, quando a gente, por exemplo, cria um conteúdo de uma determinada disciplina, é fundamental que você pense nas atividades que você vai propor para determinada unidade ou como aquela disciplina vai ser construída, porque isso daí também vai depender do sucesso do processo de aprendizagem do aluno.
né? E aí depende de N outras coisas, porque às vezes uma disciplina mal construída, uma disciplina mal pensada, quando ela está sendo discutida por uma equipe multidisciplinar que envolve N pessoas, se ela for mal estruturada, isso impacta em um aluno não aderir àquilo, isso impacta no papel do tutor que está dentro do ambiente virtual, porque ele vai ter uma dificuldade extrema em colocar aquilo em prática, porque é ele que está acompanhando o aluno ali no dia a dia. Então, o cara que está construindo, o professor tutor, ele tem que pensar nessas estratégias, né? Propor atividades ou coisas que sejam coerentes com determinado conteúdo. E ele também tem que entender a universidade como um ambiente de construção. Então, aqui nem eu falei para vocês, aqui a gente tem uma baita equipe de um núcleo de educação à distância. Então, esse núcleo de educação à distância ele é composto por várias pessoas de diversas formações. E tem gente que pensa aqui só na criação de objetos de aprendizagem. Então, a pessoa ela tem que ver essa possibilidade de explorar, né? Já tem um objeto de aprendizagem que contempla o conteúdo dessa disciplina? Não tem? Será que dentro da universidade eu posso propor a construção de um objeto de aprendizagem específico para essa disciplina? Né? Então, a gente tem que pensar bastante nessas metodologias ativas. O aluno construindo alguma coisa e mostrando ali um resultado, porque isso ele vai ter um maior comprometimento no desenvolvimento do conteúdo que precisa ser trabalhado dentro de determinada disciplina, que está de acordo com o plano de ensino, enfim, está de acordo com o projeto pedagógico do curso, né? Então tudo isso tem que estar alinhado e bem construído, né? Possuir cultura geral suficiente para localizar o que ensina com relação a outras áreas da vida humana. Então é o que eu costumo falar para os meus alunos, né? Então assim, vocês sabem que o meu maior contato são com os alunos de ciências contábeis, que é a minha formação de base. E aí, muitas vezes, quando a gente propõe algo que é totalmente fora do contexto dele ali, do mundo dos negócios, eles contestam por que fazer aquilo, né? Então, eu me lembro que uma vez eles tiveram a opção de fazer disciplinas na universidade como um todo, uma carga horária de disciplina optativa, e eles ficaram muito nervosos. Mas por que eu vou ter que fazer uma disciplina optativa num outro curso? Porque ele não conseguia se localizar e culturalmente perceber a importância daquilo, né? Então, você tem que ter determinados conteúdos, que é uma formação humanística, que vem por meio da generalização, que você precisa ver o mundo como um todo. Não é só a técnica, né? Então, muitas vezes, na hora que a gente está criando isso, o aluno ele precisa entender essa cultura geral para se localizar em determinadas questões. Eu falava assim para os alunos, poxa, então vocês estão me falando que fazer uma disciplina lá na sociologia ou na antropologia ou é algo ruim para a formação de vocês, né? Porque eu acredito que não. Se vocês dentro das empresas vão lidar com pessoas, né? Eu falo que sempre uma pessoa ela nunca é mandada embora por incompetência. Ela é sempre mandada embora por falta de bons relacionamentos, porque competência você desenvolve. Agora, a falta de relacionamento, da pessoa saber lidar com o outro, isso é extremamente complicado. Então, fala para ele, então vocês como gestores, que vão ter uma equipe para gerenciar, uma equipe de 40 pessoas, são 40 problemas que você tem, e mais todos os agregados que fazem parte da família daquela pessoa, e a responsabilidade sua. Se você acha que entender mais da pessoa, do indivíduo, do humano, fazer uma disciplina na psicologia, ou enfim, é algo que não vai contribuir para a sua formação, então a gente não vai conseguir conversar daqui para frente. Aí eles, poxa, percebiam a importância daquilo. Aqui no ambiente virtual não é uma questão diferente. Às vezes a gente vai ter que trabalhar com temas que são transversais, que vai ter uma demanda do professor tutor que está ali no ambiente virtual. Às vezes o aluno ele vai praticar uma ação de desrespeito com um colega por uma manifestação preconceituosa num fórum, né? E você, como tutor, vai ter que trabalhar aquele assunto de maneira a contornar a situação. Né? E não é um conteúdo que está dentro da disciplina, que faz parte da ementa, não, mas de maneira transversal você vai ter que trabalhar aquilo. Né? Então, isso é até previsto nas diretrizes curriculares nacionais dos cursos. Então, às vezes, localizar o aluno nessa questão realmente de conhecimento geral, de cultura, de vida, enfim, num determinado assunto, é algo realmente muito importante. Hoje de manhã até brinquei com uma aluna, falei, poxa, você está indo bem no curso? Já pegou alguma DP? Tá, não, professor, eu peguei DP só em ética. Aí eu peguei e falei assim para ela, poxa, mas então, brincando, né? Então você é uma pessoa sem ética? Né? E ali ela falou assim, não, professor, eu já fiz a disciplina, tal. Eu falei, então, mas como que você percebe hoje essas questões que a gente está discutindo dos crimes corporativos envolvendo aí a Petrobras, por exemplo? Aí foi super legal, porque a aula tomou um rumo, porque gerou uma discussão na sala que tinha tudo a ver com a minha área, porque fraudes corporativas, a contabilidade está ali presente, é uma ferramenta, né, de controle gerencial.
e a gente levou para uma discussão social. Então, se o aluno ele não consegue perceber o mundo como algo que tudo está entrelaçado, né, fica muito complicado. Então, porque você está formando o quê? Uma pessoa que você, terminou a disciplina, eram 80 horas, fechou a caixinha, guarda a caixinha, entra a próxima unidade, entra a próxima disciplina, e ele não percebe ver a relação entre essas disciplinas, não é isso que a universidade quer. Porque quando o plano pedagógico foi feito, o projeto de curso foi constituído, ele foi constituído dentro de uma concepção, né, e essa concepção envolve essas N coisas dentro da formação do indivíduo. Então, às vezes, localizar o aluno em determinadas questões é algo fundamental e o professor ele tem que conseguir perceber isso, né? Vocês imaginem os professores da área de ciências sociais fazendo uma tutoria de uma determinada disciplina no momento que o nosso país passa hoje. Né? Às vezes, dependendo da disciplina ali que você for discutir, e aí você vai ter aluno do Brasil inteiro, você vai ter que ser praticamente um herói para conseguir costurar tudo isso, porque são percepções completamente diferentes de determinados assuntos que são assuntos do agora, e o aluno quer discutir o agora, né? Então, realmente, você vai ter que ter uma habilidade muito grande para conseguir contornar todas essas situações. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Quem acha que a tutoria é só entrar lá no ambiente e fazer o que está no script, né, tá muito enganado, porque isso aqui é algo muito dinâmico e é um contato ali diário com seus alunos, muitas vezes, né, muito mais forte do que é dentro da sala de aula, né? É engraçado que os alunos falam assim, professor, então nesse feriado a gente pode te mandar o plano de negócio por e-mail? Eu falei, não, né? Por quê, professor? Porque eu vou estar ocupado fazendo outras coisas. Então, assim, me mostre na próxima aula. Eu até poderia fazer, mas no momento atual eu não posso, tá? Mas e no ambiente virtual, se eu estivesse fazendo uma tutoria? Não tem como falar não para ele. Nesse feriado eu não vou olhar o que você fez, né? Porque ele está esperando ali aquela resposta. Então, realmente, a gente vai ter que ter uma demanda aí para atender tudo isso, né? Que é muito mais forte e é muito mais presente do que a gente está, às vezes, acostumado. Então, o ambiente virtual, ele demanda, sim, dinâmica e tempo. Ter largueza de vistas suficiente para conviver com formas diferentes de pensar. É o exemplo que eu estava dando agora do momento do país, né? Então, às vezes, o aluno ele não consegue perceber que o que o outro sente ou que o outro percebe daquela situação também é importante e que a gente tem que respeitar. E às vezes geram discussões que são discussões quentes, né? Então, eu já tive experiências em ambiente virtual que um foi extremamente mal educado com o outro. Então, gerou um estresse muito grande e a gente tem que saber chamar ali e contornar. E eu tive que mandar mensagens individuais para os casos que estavam ali envolvidos naquela discussão, tentando contornar o problema, né? Então, às vezes o aluno ele não sabe conviver. Então tá lá, um dos pilares da Unesco, né, saber conviver. Mas é no ambiente virtual, eles não vão conviver, mas não é só o conviver do físico, né? Ele está convivendo dentro do ambiente virtual. Hoje em dia as pessoas convivem mais no ambiente virtual do que aqui no dia a dia, né? Às vezes eu falo para os adolescentes, então você quer que eu entre no chat para a gente conversar no WhatsApp? Né? Porque eu não consigo estabelecer uma conversa. Né? E aí a gente percebe a importância de você ter essa habilidade de lidar com essas questões, que são também questões que surgem e que são emergentes ali no dia a dia da sala de aula. No ambiente virtual isso também vai estar presente. Carecer de vaidade o suficiente para não se preocupar com a popularidade que tem entre os alunos. A formação deles é mais importante. Tá? Às vezes tem professores, eu já vi experiência há 3 semestres atrás em uma outra universidade, um professor tinha anos de casa, assim, mais de 25 anos, e acabou deixando ali essa questão que o autor traz como sendo a vaidade, a popularidade, prevalecer em relação a uma decisão técnica que precisava ser tomada, que foi extremamente delicado isso. O aluno ele precisa perceber que você, se tiver que ser rigoroso, você vai ser rigoroso porque existem normas, existem várias coisas ali que precisam ser feitas e conduzidas daquela maneira, e que embora você seja um professor presente que dá liberdade para ele te perguntar o que ele acha necessário naquele momento, há determinados limites. Né? Então, isso daqui é uma questão muito delicada, né? Porque às vezes você vai ter que chegar para o aluno e falar assim, olha, o seu limite acabou aqui. Certo? Então, daqui para frente você já está exagerando. Este é o seu limite. Então, você tem que saber também se impor em determinados momentos e estabelecer ali determinados pontos que ele vai ter que respeitar.
e no ambiente virtual isso também não é uma coisa diferente. Às vezes o professor ele fica muito preocupado no que o aluno está achando do que ele está fazendo. Não, mas o que eu estou fazendo é a forma correta? É a contribuição de fato para o desenvolvimento dele? Né? Então a gente tem que tomar determinados cuidados aqui. Isso daqui, dentro da tutoria, é algo muito sério, muito complicado, porque às vezes, é que nem eu comentei com vocês em um outro momento, que tem, às vezes, numa mesma sala, quando você tem dentro da universidade, cursos que são 20% à distância que está previsto na legislação. Então, os cursos presenciais, eles podem ter até 20% da carga horária como sendo disciplinas à distância. Então, diversas universidades já fizeram isso e utilizam essa prática. Então, dentro da grade curricular, determinadas disciplinas por semestre são à distância. Aí, o que acontece? Dentro da mesma sala, às vezes, você tem 3 tutores diferentes daquela disciplina. Sei lá, uma disciplina chamada Língua Portuguesa. Então, tem uma sala grande, 100 alunos, e ali, aquele tutor, ele, na verdade, ele faz a tutoria de língua, ele faz a parte da equipe de tutores de língua portuguesa da universidade. Então, quando aparece para ele no ambiente virtual, o sistema entende por ordem de matrícula. Então, independente da sala, vai preenchendo a turma dele. Então, dentro de uma mesma turma, eu posso ter alunos de diversos cursos que têm aquela disciplina como sendo a disciplina universal, dentro da matriz. Aí, o que acontece? Dentro de uma sala, por exemplo, Ciências Contábeis, primeiro semestre que tem essa disciplina. Essa mesma turma que tem 100 alunos, você pode ter 3 tutores diferentes. Aí o que acontece? Ele chega na sala e fala assim, poxa, o meu tutor prorrogou a atividade. Ah, o meu tutor é bonzinho. O meu tutor, eu mando a mensagem para ele, ele sempre prorroga as atividades, o prazo das atividades para execução das atividades. Ah, o meu tutor me deu uma nova chance. Mas estava escrito na regra que ele tinha até 2 chances para fazer a atividade de sistematização, que era uma atividade lá de autocorreção. Porque senão ele vai fazendo por tentativa e erro. Né? E aí você está canibalizando o processo dele de ensino e aprendizagem. Porque se o cara vai fazer por tentativa e erro 5 questões, vai chegar uma hora que ele vai gabaritar. Ele aprendeu? Não, ele está controlando o sistema para poder acertar, por mais que ele seja randômico o sistema. Ok? Não, o meu tutor, eu mandei lá uma mensagem para ele, ele abriu a atividade para mim 5 vezes. E ali ele estuda na mesma sala que o colega. Então, assim, o tutor dele é legal, é um cara popular. Todo mundo quer participar da disciplina dele na tutoria. Manda até mensagem para o coordenador de curso pedindo para ir para a turma do tal tutor. Tá certo? E o outro tutor da mesma disciplina, que está dentro da mesma instituição, é um cara que segue as regras. E ele é o chato. Entendeu? Ele é o cara que ninguém quer fazer disciplina de tutoria com ele. Ele corrige as atividades de fato. Ele vai lá, ele tem critério, ele divulga, ele dá a nota, mostra um feedback para o aluno, e o outro é mais flexível. Então, o que acontece? Gera um conflito. Né? E aí, ser popular nesse sentido não é uma coisa legal. Né? Então, assim, você pode ser popular porque você é competente, porque você mostra que você está ali porque, né, você pode fazer aquilo, e não porque você fica quebrando as regras a todo instante. Então, quebrar regras para ser popular não é uma coisa interessante. Dentro do ambiente virtual, também. Né? E aí, mais complicado ainda, porque depois você, como tutor, a sua vida vai ficando muito complicada. Porque se toda hora você quebra a regra para prorrogar a atividade, o prazo da atividade, vai chegar uma hora que o seu prazo, que você tinha que entregar as notas, vai ficar curto. Então, de repente, conforme você vai prorrogando mais, eles vão deixando para a última hora. Você prorrogou mais uma semana, ele vai deixar para domingo, às 23h59, para fazer. Aí ele não consegue, aí ele pede mais prazo. Aí você deixa para quarta-feira, então quarta-feira, às 23h59, ele vai entrar e vai fazer. Só que o seu prazo para dar o feedback, corrigir, divulgar as notas com a secretaria, que você tem prazo para isso, se encurtou. Então, você gerou um problema para você mesmo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é gestão. Né? Então, deixar muito claro para o aluno que essas regras do ambiente virtual, elas precisam ser seguidas e que faz parte do processo de ensino e aprendizagem dele. Quando ele vai trabalhar em qualquer lugar, tem determinadas regras que ele tem que seguir. O ambiente virtual não é diferente. Então, as regras, elas fazem parte da sociedade e a gente sabe muito bem disso. Né? Senão, não teria como a gente conviver. Aí, agora, a gente vai começar a discutir um pouco, depois dessa questão de ensino e aprendizagem, o perfil aí do aluno, do professor, dentro desse processo no ambiente virtual, quais são os formatos de cursos dentro da educação à distância? Será que só existe esse formato que a gente está construindo aqui na nossa universidade, das graduações? Né? Será que só tem esse tipo de curso que a gente está construindo? Não, tem diversos cursos em ambientes virtuais. Né? Então, a gente vai discutir um pouco essas metodologias. Não existem modelos fechados de educação à distância.
como em um processo de ensino-aprendizagem presencial. Seu formato dependerá das escolhas feitas pelo professor. Então, e também do perfil do aluno. Então, hoje a gente sabe que tem cursos de línguas que você entra lá, eu quero fazer francês. É módulo, você não tem, às vezes, ali um modelo que nem de uma graduação à distância. A graduação à distância ela é formatada de uma maneira muito mais detalhista, porque é um curso que vai ter um tempo maior, né? Agora, de um curso de línguas, você pode usar determinados recursos que você não usa no curso de graduação. Então, são formatos diferentes. Por quê? A mesma coisa um curso de extensão. Poxa, eu queria fazer um curso de extensão sobre imposto de renda, já que eu tenho que fazer imposto de renda até o dia 30 de abril. Então, você entra lá no site da Receita Federal, a Receita Federal do Brasil desenvolveu um curso à distância sobre imposto de renda para o cidadão fazer a sua declaração sem precisar de um profissional da área. E como que é esse curso à distância? Como que a Receita criou esse curso à distância? Tem um tutor interagindo? Não, não tem o tutor interagindo. É um material que você entra lá, pronto, chama trilhas de aprendizagem, você vai seguindo a trilha e vai adiante. Então, é um formato diferente, onde a interação não é algo necessário. Tá certo? Então, mas o objetivo é outro, é um curso meramente o quê? De extensão para que o indivíduo desenvolva ali determinadas habilidades para a utilização de um sistema. Então, o foco é diferente. Então, dependendo do foco e do objetivo do curso, você vai criá-lo de uma maneira diferente do que a gente está criando aqui, né? Porque o nosso foco é uma graduação. É importante mencionar que entre um modelo e outro podem ser criadas diversas opções, com maior ou menor nível de interação humana ou interatividade com o computador. Então, tudo vai depender, na verdade, do que você quer propor ou do qual é a necessidade ali do seu cliente naquele momento, né? Então, assim, o indivíduo que procura aquele curso, né? Então, assim, dependendo se há mais interatividade humana, você vai precisar utilizar determinadas ferramentas. O que são, no caso, a modalidade de tutoriais de autoestudo, né? Módulos virtuais contendo material didático, organizados para serem estudados de forma totalmente autônoma. O conteúdo é apresentado em multimídia, com textos, animações, vídeo e áudio, conforme convier. Exatamente o curso da Receita Federal sobre Imposto de Renda, é esse modelo aqui, né? Tutorial de autoestudo. Então, você vai lá, tem módulos que você vai estudando independentemente, tem diversos recursos tecnológicos, mas não há interação, tá? Por não contarem com as intervenções permanentes de um professor tutor, deve incluir, né, um FAQ, perguntas mais frequentes, e exercícios com respostas automáticas, onde o aluno fica sabendo na hora se acertou ou não, sendo orientado para rever o conteúdo específico. Além disso, recomendo disponibilizar um e-mail para dúvidas, podem ser distribuídos em CD ou disponíveis na internet. Tá? Então, mais antigamente assim, há 7, 8 anos atrás, era comum que você fosse em feiras de negócio e que você ganhasse um CD e dentro daquele CD tivesse um curso. Era uma coisa normal. Agora, hoje em dia, que a gente tudo coloca na plataforma, tipo, utilizando a internet. O Sebrae também tem cursos nesse modelo. Então, se você entrar no site do Sebrae São Paulo, você vai ver lá que tem diversos cursos de gestão para capacitação dos empreendedores, que é neste formato de tutorial de autoestudo, que eles chamam de trilhas de aprendizagem. Que o indivíduo ele estuda um determinado conteúdo e ele só vai para a próxima unidade se ele acertar ali a atividade que é feita. Então, tem o mínimo necessário, ele vai para o módulo seguinte e o sistema vai disponibilizando. Não há tutor, né? E o que tem é um e-mail, se ele tiver um problema ele faz um contato ali falando, olha, o meu acesso está bloqueado ou eu estou com dificuldade e alguém vai responder. Mas não há a interação com o professor tutor. Não é algo tão interativo. Cursos nesse formato, né, com um formato de tutorial de autoestudo, qual é a concepção pedagógica que está por trás desse curso? Em que momentos e o que se pensa para a utilização desses cursos? Por não haver interação professor-aluno, não são considerados como cursos, né? Possui uma concepção de educação instrucionista, ou seja, baseado na transmissão de informações e reprodução de conteúdo assimilado pelo aluno. Pressupõe um aluno capaz de aprender de forma autônoma e requer maior sofisticação tecnológica. Então, assim, você não vai dar certo se for com um cara que não tiver um conhecimento básico sobre determinado assunto, né? Então, se o indivíduo ele entrar ali para fazer o curso, sei lá, sobre gestão de fluxo de caixa, né, lá no portal do Sebrae, e ele não tiver noções mínimas do que é uma despesa, do que é uma receita, mesmo que intuitivamente, né, ele não vai conseguir levar aquele curso adiante. Então, tem determinadas coisas aí que acabam estando implícitas na concepção de um curso desse. Você pode até ter um módulo de nivelamento,
né? Então, às vezes, você cria um módulo ali de nivelamento para pensar, olha, se eu colocar um curso tão técnico, assim, com conhecimentos tão técnicos, talvez tenham pessoas que não são da área que não vão conseguir fazer. Mas o que, que essas pessoas precisam saber para se nivelar e conseguirem dar andamento? Aí você vai, pensa e cria um curso de nivelamento. Para que servem? Podem ser eficazes quando o objetivo é capacitar para exercer funções específicas, que requeram mecanização de procedimentos padrão. Então, no caso do imposto de renda, é algo realmente muito interessante, né? Então, você está ali dando fomento para o indivíduo adotar determinados mecanismos, tá certo? Um procedimento. Como é que faz a declaração? Tá assim. O que, que vai em rendimentos recebidos de pessoa jurídica? Isso, 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 isso. O que, que eu coloco no campo aplicações financeiras? Tal, 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 tal coisa. Né? Então, é algo realmente instrucionista que tem um padrão a ser seguido. Desde que estes alunos tenham contato imediato com a prática de tais procedimentos, né? Para que seja possível consolidar a aprendizagem. Então, o cara ele pode ir fazendo o curso e está com o programa do imposto de renda aberto. Aí ele vai testando e vai executando aquele curso. São úteis e versáteis, podendo ser acessados a qualquer momento, inclusive em situações de treinamento presencial e em projeções. Bancos utilizam muito esse tipo de curso para dar treinamento para os funcionários, tá? Porque antigamente, quando não tinha tecnologia da informação, você já imaginou quem é da área de gestão de pessoas, o custo que era treinar uma equipe gigantesca? Pagar a passagem aérea de todo mundo que está no Brasil, trazer para um hotel, um determinado local, concentrar todo mundo e dar treinamento para aquelas pessoas? Hoje em dia, cada vez mais as empresas estão fazendo menos isso. Né? Elas desenvolvem ambientes dentro da intranet e o indivíduo ele faz ali o treinamento. Então, se há uma mudança de procedimento dentro da empresa, esse tipo de tutorial é algo interessante a ser aplicado. Né? Então, a gente pode utilizar esse modelo. Algumas precauções que a gente tem que ter nesse modelo. Não se recomenda utilizar esse tipo de tutorial para conteúdos que visem desenvolver habilidades cognitivas mais complexas, como a reflexão crítica. Ou seja, não daria certo por um curso de graduação. Porque o curso de graduação você está formando, além do profissional, ali do ponto de vista técnico, você também está formando o indivíduo que tem que ser crítico, reflexivo, porque você está construindo um cidadão. É isso que você está construindo quando você está proporcionando para o indivíduo um curso de graduação. Né? Então, ele tem que ter essa reflexão crítica, um pensamento analítico e outros que caracterizam a necessidade de construção do conhecimento e, portanto, requer um acompanhamento constante de um professor tutor. Né? Então, isso daí, sem dúvida alguma, para ter a reflexão, você tem que ter a interação. Né? Então, num curso de educação à distância, não tem como você colocar um indivíduo para refletir se ele não interage com ninguém, se ele não debate. Né? E aí a figura do tutor é algo realmente muito importante. Então, não seria o foco de um curso de graduação utilizar esse tipo de modelo. A avaliação ela pode ser desenvolvida por meio de testes. Então, você cria uma atividade de sistematização, que ao final da unidade, ou você pode criar uma atividade para cada unidade, e ele só vai para a unidade seguinte se ele acertar o mínimo necessário na unidade que ele está fazendo. Então, unidade 1, estuda a unidade 1, faz uma atividade de autocorreção, acertou 50%, a unidade 2 vai ser liberada. Ou ele faz uma atividade no final e você coloca um mínimo que ele tem que acertar. Olha, ao final do curso você vai ter uma avaliação e você tem que acertar no mínimo 70% para ter a certificação. Ok, fiz a capacitação, o treinamento, fui fazer a prova e tive menos que 70%. Né? Então, posso fazer de novo? Pode. Você vai lá, pega todo o material, estuda novamente, e aí é liberado uma nova chance para você fazer o teste e ver se você adquiriu o conhecimento mínimo necessário sobre aquele determinado assunto. O que as instituições acabam fazendo é criando um banco de questões, né, por trás disso, e esse banco de questões ele é parametrizado de forma randômica. Ou seja, eu crio 60 questões, já parametrizo o sistema de maneira que o indivíduo tenha 3 chances para fazer. Tá? Então, ele entrou a primeira, não deu certo, ele entra a segunda, faz de novo. Não deu certo, ele entra a terceira, faz de novo. Toda vida que ele entrar no sistema para fazer atividade, ela vai aparecer para ele de forma diferente. Porque são 60 questões cadastradas e ele tem que fazer 10. Então, toda vida que ele entrar, vai aparecer questões completamente diferentes. Por mais que você deixasse infinita a possibilidade, né, de chances que ele tenha para fazer essa atividade, você também pode parametrizar o sistema de maneira que as alternativas elas se invertam. Não só a ordem das questões ou as questões. Então, a alternativa A para um aparece e aí vai o sistema, ele faz de uma maneira que nunca vai ser igual. Então, aí você tem pelo menos a sensação de que o indivíduo ele conseguiu ali realmente atingir o conhecimento instrumental mínimo necessário sobre aquele determinado assunto. Nesse tipo de curso. Então, é um curso extremamente instrumental.
Cursos à distância. O que são os cursos à distância, né? São cursos completos, podem ser conduzidos em ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, organizados para serem utilizados por grupos de alunos e professores/tutores, simulando uma sala de aula, onde os alunos se encontram em espaços e tempos diferentes, conforme desejem. A concepção pedagógica tem o potencial para abrigar qualquer tipo de metodologia pedagógica, desde as mais simples, como a instrucionista, centrada no professor como transmissor de conteúdo, que deve ser compreendido e reproduzido pelos alunos, até as abordagens mais colaborativas e construcionistas, que é o nosso foco na graduação. Valorizam as discussões em grupo e a construção colaborativa do conhecimento, onde o professor, tutor, como mediador do processo. Então, o professor ele vai estar interagindo e vai estar mediando esse processo de ensino e aprendizagem. Podem conter todo o conteúdo multimídia e exercícios, como no modelo anterior, como no tutorial. Entretanto, o sucesso do curso não depende tanto dos recursos quanto da interação e da presença constante do professor tutor. Então, no outro encontro, eu frisei bastante isso, que a figura do professor tutor ela é fundamental para o sucesso do curso de graduação à distância. Né? Então, assim, se o tutor ele é presente, se o tutor ele realmente interage e o aluno percebe isso, que ele pode contar como tutor, como mediador do processo de ensino e aprendizagem dele, dificilmente ele vai evadir, tá certo? Então, o tutor no curso de graduação à distância é uma figura importante. Desde que bem planejados, tanto de forma pedagógica quanto tecnológica, podem substituir com vantagens cursos presenciais, né? Convencionais, especialmente por permitir que o aluno aprenda em seu próprio ritmo, construindo conhecimentos colaborativamente, enriquecendo ainda pelo acesso aos recursos de pesquisa na internet. São especialmente úteis quando há dificuldade de encontrar tempo e espaço comuns a todos os participantes, e podem ser eficazes para processos complexos de construção do conhecimento de valores éticos e morais. Então, sem dúvida alguma, hoje, né, determinados cursos, muitas vezes, tem profissionais que eles não conseguem vir mais presencialmente para a universidade. É impossível. Tem determinados ramos de empreendimento que o profissional não consegue mais ali sair para ir para uma sala e ficar... o cara reprova por falta. Principalmente na área de negócios, né, quem trabalha em determinados ramos, como auditoria, enfim. E aí um curso de especialização é uma coisa que vai salvar aquele indivíduo, né? Porque ele não vai deixar de estudar e ele vai fazer o curso aonde ele pode fazer o curso. Então, às vezes ele viajou, foi fazer auditoria numa empresa lá, sei lá, no Amapá. Então ali, quando ele chega no hotel no final do dia, ele acessa o computador dele, tem o Wi-Fi lá no hotel e ele vai estudar, ele vai fazer atividade, no momento dele ali não tem como ele deixar. Então, nesse tipo de situação, é algo realmente que colabora. Na graduação à distância, sem dúvida alguma, então tem determinados locais que a gente sabe que não tem determinados cursos, o Brasil é gigantesco, né? Então o indivíduo ele não tem como se deslocar para fazer o curso numa cidade, enfim. E aí o curso à distância, se ele tiver o acesso à internet, é um curso que vem salvar aquele indivíduo no sentido de incluí-lo no mercado de trabalho, que muitas vezes ele não consegue se inserir porque ele não tem realmente o acesso à educação, a educação do nível superior ali onde ele está localizado. Né? Então, sem dúvida alguma, é um curso que tem uma contribuição potencial muito grande. Algumas precauções em relação a esses cursos de educação à distância. Né? Embora os cursos à distância sejam bastante flexíveis e sirvam a diferentes objetivos educacionais, há que se considerar fatores técnicos, como o tipo de equipamento e acesso à internet. Então, isso também é uma coisa muito importante. Né? Até brinquei com vocês no encontro anterior, né? Que o professor que está ali desenvolvendo o material ele tem que pensar, será que meu aluno vai ter acesso a esse recurso? Não sei. Né? O professor lá da área de ciências sociais, né, professor de história, poxa, hoje a gente sabe que tem determinadas ferramentas que tem museus que são online, né, que o cara ele entra, faz toda a visita dentro do museu, né, e ele consegue ver. Então, assim, dependendo do tipo de assunto que ele estiver discutindo lá na aula, ele consegue colocar o indivíduo naquele local. Mas, se você está discutindo algo, ou tem uma unidade ali, ou uma atividade que o aluno tem que fazer uma visita técnica, será que aquela visita técnica vai poder realmente ser executada no local onde o indivíduo está? Né? Essa semana eu fiquei muito bravo com os meus alunos, na segunda-feira, que na disciplina de empreendedorismo eu falei assim, vocês têm que identificar um problema social, escrever para mim qual é esse problema social e por meio do empreendedorismo,
né, o empreendedorismo social, achar uma solução e propor uma solução para esse problema. Aí, tinha uns alunos da engenharia, né, que engenharia é igual a inovação na minha cabeça, né? Que são os caras brilhantes para inovação. Professor, sabe o que que é? Eu falei, qual é a ideia de vocês? Então, nós criamos um aplicativo que vai mostrar para o pessoal aqui do bairro na hora que o caminhão do lixo vai passar, para que as pessoas só coloquem o lixo naquele horário. Ou também vai mostrar a rota do caminhão para que a gente não passe perto lá o carro para não ficar o trânsito, porque eu falo, nossa, que solução ótima, né? O Brasil está carente desse tipo de coisa, né? A gente tem problemas sociais realmente que vão, né? Eu falei assim para eles. Aí eu tive que intervir e falar assim, ó, pessoal, para com esse negócio de criar aplicativo, né? Porque assim, tudo é o aplicativo, mas assim, olha a realidade elitista, né? Aí eu tive que parar a aula e fazer um parênteses com eles. Falei, gente, vamos parar com esse pensamento elitista, né? Porque você acha o quê? Que a sua realidade é Higienópolis. Brasil é Higienópolis. É a mesma coisa que na educação à distância. Né? Às vezes o cara ele cria um conteúdo, ele idealiza aquela disciplina partindo que aquele é o contexto dele. São Paulo, Higienópolis, Mackenzie, que tem todo tipo de recurso. Né? Então, assim, isso daqui realmente é algo importante. Se o indivíduo lá na ponta, que está lá no Amapá, ele tem um acesso decente à internet. Né? A internet funciona lá, a internet banda larga. Né? Tem determinadas atividades que esse cara realmente ele vai conseguir fazer. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar num curso à distância. Né? Outro complicador pode estar no fato de que a educação à distância no Brasil ainda sofre com preconceito, tanto por parte de professores quanto de alunos, que em geral acreditam ser um curso à distância tem qualidade inferior a cursos convencionais. É necessário conhecer bem o contexto no qual esse curso se inserirá. É engraçado que esse preconceito, às vezes, está até dentro da academia. Né? Assim, nós, que somos dentro da academia, a gente tem muitos preconceitos sobre várias coisas. Né? Outro dia eu estava, por curiosidade, lendo um edital de um curso de doutorado em educação, e eu achei aquilo um absurdo, né? E aí estava assim, que um dos requisitos para o candidato poder disputar aquele processo é que ele não viesse de um curso de pedagogia à distância. Curso de pedagogia presencial. Né? Então, assim, a gente ainda tem uma visão muito elitista das coisas que a gente tem que combater, né? Porque o curso à distância, ele é tanto quanto bom um curso presencial. Só que ele dispõe de outros meios e de outras ferramentas para ser desenvolvido. Né? E já há vários estudos que comparam, né, desempenho de aluno de curso presencial com desempenho de aluno de curso à distância, quando são cursos que a universidade já tenha determinado tempo e que os alunos já tenham feito, por exemplo, o ENAD. Então, são ferramentas que hoje estão sendo comparadas para mostrar, olha, a educação à distância, ela pode sim ser feita com qualidade e ela dá tanto resultado quanto cursos presenciais. Né? Então, isso também é uma visão que a gente tem que deixar muito claro. Né? Então, tem que deixar muito claro no projeto pedagógico, tem que deixar muito claro ali que é um curso bem estruturado, as coisas devem estar alinhadas. Né? O plano de ensino ela foi criado, alinhado no projeto pedagógico do curso. O tutor ele atende às características ali que a universidade coloca, então vocês devem ter recebido no material que vocês estão acompanhando aí os cursos, né, o perfil que a universidade deseja desse tutor. Então isso é algo que realmente a gente tem que deixar bem estabelecido na hora que se cria esses cursos, né, porque uma vez que estiver alinhado a gente consegue deixar isso muito claro para quem está envolvido. A questão da avaliação, claro que ela vai depender da abordagem pedagógica que está sendo desenvolvida naquele curso ali na hora que está sendo feito o planejamento dele, né, a criação do curso, projeto pedagógico de curso. E a gente já viu que você tem várias ferramentas que você pode utilizar. Né? Então, assim, dependendo de como aquela disciplina está sendo desenvolvida, o professor ele pode utilizar de diversas formas para construir o processo de avaliação. A avaliação ela é sempre construtiva e continuada, né? Então, você não pode gerar uma avaliação no final, somente ali a prova presencial, ou você gerar uma única atividade para fazer a avaliação daquela disciplina. Não, o ideal é que para cada unidade existam várias ferramentas para que você faça a avaliação. E aí vai muito da criatividade do professor conteudista. Então, o professor conteudista, ele vai discutir isso com a equipe multidisciplinar, né? Na hora que ele vai ali criar o conteúdo da disciplina, é ideal que ele sente com essa equipe que existe dentro da universidade, que vá no núcleo de educação à distância, que discuta como aquela disciplina pode ser desenvolvida. E aí ele vai ver quais são as ferramentas de avaliação que ele pode utilizar
para que o aluno realmente tenha um desenvolvimento adequado, né? Então, assim, quando se fala em avaliação, a gente tem que tomar diversos cuidados em relação à educação à distância, né? Porque aí você também tem a questão da operacionalização de tudo isso, né? Como que isso vai ser na hora que essa disciplina subir, que ela for para o ar e que estiver sendo executada pelo grupo de tutores? Será que o que eu propus ali como atividade realmente vai ser algo que vai ser conduzido? Ele vai conseguir fazer isso? A ferramenta que eu sugeri é algo que vai dar resultado ou não? E isso também significa que isso pode ser repensado e mudado a qualquer momento. Às vezes, num semestre, quando a disciplina foi para o ar e ela foi testada, vocês, como tutores que estão ali no ambiente virtual, percebem que os alunos tiveram muita dificuldade, ou tiveram dificuldade em determinada coisa, ou é algo que não é eficiente do ponto de vista operacional. Então, realmente tem que chegar para a coordenação de curso e alinhar, olha, tem tal atividade de tal unidade que tem esses problemas. E isso pode ser atualizado a qualquer momento, né? Então, não é algo que está estático dentro do sistema e que uma vez criado... Não, pelo contrário, é algo dinâmico que é construído a todo instante e que merece determinados cuidados. E aí o Moodle, né? Então, a gente vai começar a discutir um pouco quais são as ferramentas que o Moodle nos disponibiliza, tá certo? Então, o Moodle, ele é uma plataforma de educação à distância, no caso é o nosso ambiente aqui dentro do Mackenzie, e aí ele tem diversos recursos e diversas possibilidades de atividades que podem ser desenvolvidas de maneira a tornar prático o conteúdo que o aluno precisa aprender, né? Para a formação dele como profissional e a formação dele como cidadão, tá? Então a gente vai começar a discutir um pouco essas ferramentas. Lembrando que o tutor, ele tem que ter domínio sobre o Moodle, né? Não existe tutor que não domina o ambiente virtual. Então todos vocês, nos processos de capacitação para uso do Moodle, né, vale realmente a pena ir a fundo nisso, porque na hora que você estiver ali no campo, né, executando as atividades no ambiente virtual, se você dominar todo o processo, isso vai facilitar muito o seu dia a dia, tanto do ponto de vista burocrático, para emissão de relatórios para coordenação de cursos, também como para acompanhar os alunos. Às vezes o aluno tem uma determinada dificuldade, professor, eu não consigo fazer isso. Se você domina o ambiente, você vai falar para ele, é assim. Pronto, resolveu o problema, né? Às vezes tem determinadas pessoas que, embora eles façam a capacitação que a própria universidade disponibiliza dentro do site do nosso núcleo de educação à distância, já tem lá vários tutoriais de como usar o Moodle, tem vídeo, tem tudo. O aluno vai ter acesso a tudo isso, a capacitação para utilizar o Moodle. Mas muitos continuam com dificuldade. E às vezes você vai precisar fazer uma intervenção pontual, que se você tiver o domínio da plataforma, você vai conseguir resolver aquilo imediatamente. E aí é interessante vocês conhecerem essas diversas ferramentas para propor melhoria em relação aos conteúdos que são desenvolvidos. Então, às vezes, você pode ali estar fazendo a tutoria de uma disciplina e fala para ele, para o professor conteudista, poxa, por que aqui você não desenvolveu, por exemplo, uma enquete? Seria interessante a gente ter desenvolvido uma enquete. Está discutindo política, ciência política aplicada a negócios, então a gente poderia ter feito uma votação aqui, e a partir do resultado dessa enquete, a gente poderia levar para o fórum, e aí os alunos fariam uma discussão, né? Você é a favor da redução da... Enfim, N coisas que você pode debater aí dentro do contexto social com esses alunos. E aí leva isso para o fórum e constrói o debate. Parte de uma enquete, para ver qual é a opinião ali do grupo, em relação a determinada polêmica, e leva depois para o fórum. Aí no fórum você vai colocar a discussão. Isso é bacana, porque assim, muitas vezes o professor, quando ele está criando a disciplina, ele propõe um tema para ser discutido no fórum, que depois de 2 anos, 3 anos, ele se torna desatualizado. Ou às vezes é um tema que 1 ano depois ninguém nem lembra mais daquilo. E aí isso dificulta muito a percepção do aluno da importância daquele assunto. Então, se você consegue customizar essa ferramenta quando a disciplina sobe, por meio de questões mais atuais, isso facilita a percepção do aluno da aplicação daquele conteúdo do material teórico. O aluno ele precisa entender que o material teórico que foi desenvolvido ele tem uma aplicação prática. Infelizmente, o aluno ele não valoriza aquilo que ele não percebe a aplicação prática. Nem que o professor chegue para ele e fale assim, não tem aplicação prática. A aplicação prática é você pensar. Outro dia eu vi um professor falando isso, eu achei o máximo, professor da área de sociologia, né? O aluno estava questionando, professor tal, não sei o que, eu falei, não, a aula pelo menos é para fazerem vocês pensarem um pouco, refletirem, né? Porque hoje as pessoas têm tanta questão da funcionalidade,
né, que às vezes a pessoa não percebe que pensar é algo importante, né, só o fazer, 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 fazer. Então, dentro do ambiente virtual, a gente também pode fazer com que o aluno pense, reflita, discuta e debata. Depende das ferramentas que você vai utilizar. E o Moodle tem todas essas ferramentas, né? E é legal porque você consegue gerenciar a parte que está por trás. Então, assim, você consegue ver quem participou, quem não participou. Se você extrai relatórios, vamos chamar de relatórios gerenciais do ambiente virtual. Né? Então, às vezes, assim, eu quero puxar um relatório dos alunos que não participaram do fórum até agora, que eu vou mandar uma mensagem para eles. Você entra lá, clica, puxa no relatório de quem não participou e enviar a mensagem só para quem não participou. E aí você vai conduzindo isso de maneira a chamar o aluno para o ambiente virtual. Tem perguntas? Então vamos lá às perguntas. Quais são as perguntas? Eu gosto de interação. Educação à distância tem que ter interação. Tá certo? Vamos lá. A primeira pergunta é do Alexandre, do Polo de Alphaville. Como conciliar as questões pedagógicas, filosóficas, teológicas da instituição Mackenzie com este processo de construção livre de aprendizagem e do conhecimento? Nossa, meu Deus, que pergunta, hein? Essa pergunta já seria um debate aí para durar pelo menos um ano, tá certo? Mas, não, assim, brincadeira. Eu acho assim, o Mackenzie ele tem uma concepção diferenciada, né? Em questão de valores sociais, é uma instituição que ela zela muito por isso, né? Eu, como sou filho da casa e hoje professor aqui na casa, né, eu falo que o meu sangue é vermelho igual o M do Mackenzie, tá certo? Eu tenho enraigado isso na minha cultura, assim, forma de agir, forma de pensar, eu vejo o diferencial dessa instituição em relação a outros lugares onde eu trabalho, e eu acho que quando vocês emergirem isso dentro do profissional que está se formando para atuar nesse ambiente, eu acho que isso vai se tornar muito mais fácil de você conseguir passar os valores institucionais em relação àquilo que está sendo construído. Porque, embora a educação à distância tenha-se a ideia que ela é algo que é construído abertamente, ser construído abertamente não significa ser construído sem parâmetro, né? Então, assim, eu posso gerar uma discussão, ela é aberta, o aluno tem diversas fontes para buscar a fundamentação, mas essa discussão ela é gerada em determinados valores, tá? Então, esses valores eles precisam ser conservados, eles precisam ser mantidos. Porque o que eu acho que diferencia hoje essa instituição de várias outras instituições, mas tem também outras instituições sérias, né? Não é só o Mackenzie, tem várias instituições sérias, mas o Mackenzie é uma instituição muito séria, em relação ao que se tem construído hoje, que primeiro está sendo construído algo responsável. E isso faz parte do valor da instituição. Então, assim, o que eu percebo aqui, o modelo de educação à distância que está sendo implantado em relação a outros modelos que eu conheço, e em relação a outras coisas que eu vejo, até do ponto de vista de gestão, como gestor que eu vejo, é completamente diferente. Né? Então, assim, a começar pelo processo diretamente que vocês estão envolvidos. Então, tem uma coisa dentro lá do MEC, né, que são os referenciais de qualidade dos cursos de educação à distância. E um dos requisitos para que um curso ele seja avaliado como sendo um curso de qualidade é a questão que envolve a quantidade de alunos para tutor. Né? Então, vocês sabem que isso daqui vocês vão ter 150 alunos para cada tutor. Nossa, mas quanto aluno? É muito aluno. Não, não é. Né? Então, porque tem instituições por aí que tem 800, 600 alunos para um tutor. Né? Então, assim, isso está no referencial de qualidade do MEC. Foi feito todo um estudo da equipe do MEC, que é uma equipe multidisciplinar, de qual era a quantidade ideal de alunos dentro do módulo para o professor fazer a tutoria. Chegou-se ao número 150, por N motivos. Né? Então, é uma instituição que está seguindo isso. Isso é uma das coisas. A outra coisa que a gente pode considerar como sendo, olha, é um ambiente que é construído aberto, mas eu acho que também vai muito dos seus valores como tutor. Eu acredito que todos nós aqui, a nossa formação, nós como indivíduos, a gente tem uma formação, acredito, que nos vão fazer manter determinado limite e conduzir as coisas de tal forma que o indivíduo vai ser respeitado. Né? Então, assim, jamais eu tenho absoluta certeza que um tutor vai permitir dentro de um ambiente virtual que determinadas questões sejam tratadas sem uma sinalização ou sem um cuidado específico para aquilo. Né? Porque tem os valores humanos que estão envolvidos e que todos nós, independente de onde nós venhamos, nós temos como sendo algo que a gente entende como sendo
uma convenção a ser respeitado o outro, né? O limite do outro, o espaço do outro, a diversidade, né? Então, assim, eu acho que também vai muito do tutor ele conseguir conduzir isso. Não é porque a educação à distância, que é algo que é aberto, que pode ser construído de forma interativa e constante, que é algo sem parâmetro ou algo solto. Não, é algo que existe determinadas regras, exigem determinadas condutas e exige determinadas coisas que precisam ser conservadas, né? E aí vai muito atrelar a discussão do que é institucional. Porque eu entendo que se você está dentro de uma instituição e aquela instituição tem determinados valores, é porque você, como indivíduo, se identificou com aqueles valores. Tá certo? Então, assim, se você, como indivíduo, não se identificou com os valores da nossa instituição, então, desculpa, não é interessante que você fique aqui. Né? Então, qualquer pessoa, hoje nós temos o livre-arbítrio de escolher aonde você quer trabalhar. Você não é obrigado a trabalhar em determinados lugares. Você só vai trabalhar no local onde você acredita que os valores daquela empresa, os valores daquela instituição, são compatíveis com os seus valores. Porque senão você vai ter uma briga constante com você mesmo. Mas vai fazer uma terapia constante. Né? Então, se você tem isso institucionalizado, automaticamente você consegue passar isso para o seu aluno e o seu aluno vai perceber isso. Né? Então, eu acho que é uma pergunta muito difícil, acho que poderia ser discutido aqui, a gente poderia abrir para discussão, cada um ia falar N coisas sobre essa questão e a gente ficaria dias discutindo esse assunto. Mas acho que, de maneira geral, não é porque a educação à distância que é uma coisa que é discutido sem qualquer parâmetro. Não, nós, como professores tutores, temos que colocar determinados limites e zelar pelos valores humanos. Né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental, zelar pelos valores humanos, zelar pela diversidade, enfim. Porque a gente vai perceber que tem, às vezes, uns alunos lá que eles fazem determinados comentários que são extremamente fora de contexto e da realidade. Não acho que isso não vai acontecer na sua experiência como tutor, porque em algum momento isso vai acontecer. Às vezes vai ter um aluno lá que vai postar uma coisa no fórum que você, na hora que vê aquilo, você vai até tremer. Se não tiver sentado, vai cair. Como é que o cara conseguiu escrever aquilo? E aí, na hora que você olha, às vezes já gerou uma polêmica tão grande dentro do grupo, que o pessoal caiu em cima daquele indivíduo que escreveu aquela coisa absurda, que você vai ter que conduzir tudo aquilo de uma maneira educada, tá certo? Dentro dos valores institucionais, dos seus valores como pessoa, dentro da construção humana. É isso. E a segunda pergunta é da Renata, do Polo de Alphaville. Se um aluno lança uma pergunta no fórum e outro aluno resolve responder antes do tutor, o tutor pode mediar essa situação? A resposta é livre no fórum ou há uma triagem? Como, por exemplo, lá no Facebook. Que ótimo, você arrumou um monitor. Né? Então, assim, não chame a atenção do aluno. Eu na minha experiência, não se sinta que o seu trabalho está sendo invadido, né? Eu acho que você tem que conduzir de tal maneira, falar assim, agradecer ali de maneira leve o que ele fez e interagir com as duas respostas, né? O que o colega postou e aquilo que o outro comentou, né? E tentar contornar, convidando os outros alunos a participarem. Porque se você tolir os alunos num primeiro momento, olha, o colega foi lá e comentou o que o outro escreveu antes de você, como tutor, falar alguma coisa. Então, se você, dependendo da forma como você falar, aquele cara nunca mais vai interagir. Né? Então, assim, na sala de aula mesmo, às vezes você joga um assunto, o colega levanta a mão e fala antes que o professor comente. Às vezes o colega joga um assunto tão polêmico que o professor não consegue mais falar. Até ele calmar os ânimos da galera, já, entendeu? E no fórum, que bom, você arrumou um monitor. Eu lembro que eu tinha aluno de pós que era uma aluna, que ela comentava tudo que os colegas faziam. Então, assim, o pessoal às vezes se sentia até incomodado. Mas aí você tem que contornar, ou às vezes, se você achar que ela passou dos limites, nunca comente aquilo no fórum abertamente. Para isso existe a mensagem, e você pode mandar uma mensagem muito polida, dando determinadas orientações para que a pessoa perceba que ela tá ultrapassando o limite dela. Né? Mas nunca no fórum, porque senão isso vai gerar mais polêmica. Se você achar que ela está atrapalhando, a pessoa está atrapalhando o seu trabalho, aí você utiliza uma ferramenta de mensagem, falando, olha, eu gostaria que você fosse mais ponderado, que você esperasse a minha interação, ou seus colegas estão se sentindo incomodados, né, com o que você está fazendo, mas abertamente não.
você não vai chamar abertamente a atenção do seu aluno na sala de aula. Né? Tem determinadas coisas, às vezes, que o aluno faz ali, que foi extremamente absurdo o que ele fez, mas que se você chamar a atenção dele naquele momento, você vai gerar um outro problema maior. Então, às vezes, você espera o final da aula e fala, fulano, quero falar com você. No ambiente virtual, você manda uma mensagem no reservado. Tá? Então, você tem autonomia para isso. Veja, você na sala de aula tem autonomia, no ambiente virtual você tem tanta autonomia quanto. Né? E aí você vai utilizar as mesmas práticas para poder conduzir isso.